Saúdo aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a magnífica e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler um texto que encontra-se em Josué capítulo 1, verso número 6, que diz o seguinte: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Dou um tema para esta reflexão de hoje: coragem para fazer a obra de Deus. A obra de Deus requer de cada um de nós esforço, coragem, empenho e zelo, dentre outras coisas, conforme Josué 1, verso 6, Esdras 10, verso 4 e Salmo 119, verso 139. É evidente que isso não é tão fácil assim como alguns pensam, pois na seara do Mestre há muitas coisas a fazer, apesar dos obreiros serem poucos. Está escrito: Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9:38. Lógico que o Senhor deseja que a sua obra prossiga, avance, alcance os seus objetivos, e para isso, ele precisa de servos dispostos e de coragem. Lamentavelmente, há muitos medrosos no meio do povo. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora. Juízes 7, verso 3. É claro que sentir medo é algo até natural, mas sentir medo sabendo que o Senhor está do nosso lado é algo antinatural. Infelizmente, há homens que ainda preferem ver a obra do Senhor sofrer só para não se indispor com alguém. Digo isso porque, em certa ocasião, não faz muito tempo, procurei um obreiro para ocupar um cargo na igreja e esse respondeu que não poderia assumir a função porque isso iria desagradar ao obreiro anterior que ocupara esse cargo, que agora estava vago. Alegou ainda que isso iria causar certa animosidade, pois, sendo alguém de um bom relacionamento com todos, não desejava dar motivo para os falatórios de ninguém. Ora, e todos gostavam de Jesus? Irmãos, irmãs, amigos, de quem realmente somos servos ou por quem fomos chamados? E por acaso não fomos chamados para servirmos a Cristo? Pertencemos a Cristo ou aos homens? A Jesus Cristo, claro. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Romanos 1, verso 6. Se eu mesmo preferisse agradar aos homens, eu mesmo não seria pastor. Ou você pensa que é fácil ser pastor? Quando falo de ser pastor, refiro-me aos que verdadeiramente são pastores, pois sabemos que há muitos pastores bonzinhos, os politicamente corretos, desses que aceitam ser comandados pelo grupo liderado por Corá, um falso obreiro que só pensava em se dar bem e dar ordens a Moisés, conforme número 16, versos de 1 a 3. Sabe por que ser um verdadeiro pastor não é tarefa fácil? Primeiramente, porque nem todos estão dispostos a obedecê-lo. Mas obedecer aos pastores é um mandamento bíblico. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. Lamento que entre nós há pessoas mais dispostas a obedecer aos homens do que aos pastores e a Deus. Outra coisa, agradar aos homens em detrimento de deixar a obra do Senhor ter solução de continuidade é um disparate teológico. Explico. Ora, se um pastor lhe chama para você exercer uma determinada tarefa na casa do Senhor e você rejeita porque isso desagradará a alguém, não seria um desprestígio para com a obra de Deus? E onde é que fica a obediência ao pastor e a obediência ao Senhor? Irmãos, amigos, vocês sabiam que se dependesse dos homens, o evangelho nem seria pregado? É triste, mas a realidade é que há gente dentro da igreja mais disposta a obedecer à vontade dos homens do que à soberana vontade do Senhor. Há pessoas em nosso meio que anseiam vê-lo calado, quietinho e de braços cruzados dentro da casa do Senhor. De quem somos servos? Gente assim está mais para joio do que para trigo. Vigiem. Admiro muito este texto paulino, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Ora, e por acaso não sabemos que os homens vis odiavam a Paulo? Certa feita, 40 homens se reuniram para matar o apóstolo, conforme Atos 23, versos 12 a 15. Felizmente, não foi daquela vez que Paulo foi morto, conforme Atos 23, versos 16 a 23. Por fim, mesmo sem a pretensão de esgotar o assunto, admiro muito a atitude de Pedro quando este não se acovardou aos desejos dos homens que não queriam que a obra do Senhor prosseguisse. Assim, Pedro respondeu: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Atos 4, 19, parte B. Como muitos crentes precisam praticar isso. Bem, o certo é que chamei um verdadeiro servo de Deus, e esse aceitou prontamente o cargo. Deus seja louvado. Aprenda. Seja mais amigo de Deus do que dos homens. Eu sou amigo de Deus. Um forte abraço a todos.